Operação Carne Fraca, como fica o consumidor diante das denúncias de adulteração de carne? E ainda nesta edição. A Associação da Polícia Militar recebe voto de aplauso do Legislativo. Comissão de Política Urbana discute 7 projetos. Decreto da Prefeitura regulamenta pedido e prestação de contas das viagens das secretarias. No quadro de esportes, os eventos que Campinas vai sediar nos próximos dias. Hoje é terça-feira, 21 de março, e o Câmara Notícia começa agora. Boa noite. Depois da operação da Polícia Federal Carne Fraca, que revelou um esquema de corrupção e adulteração de produtos bovinos, ficou uma dúvida na população. Como saber se a carne está própria para consumo e será que é hora de evitar a carne? Nossa equipe foi conversar com uma pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Após a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira, as informações divulgadas pela imprensa e pelas redes sociais acabaram por gerar mais dúvidas e insegurança na população. A gente tem medo, né, de comprar, né? Muitas vezes pode estar com esse problema aí que saiu no jornal, né? Então a gente fica com medo de comprar carne. Paramos de comprar, né? Para até esclarecer tudo isso daí. Mas a carne tá meio dando nojo mesmo de comprar, de comer. Depois de tudo que apareceu é complicado, né? Vamos ouvir a pesquisadora do Centro de Tecnologia de Carnes do Itaú, Ana Lúcia Correia Lemos, sobre a operação da Polícia Federal. A população pode comprar carne de estabelecimentos fiscalizados com total segurança. E deve-se conhecer a origem. É muito importante saber conhecer a origem. Há fiscalização no estabelecimento que forneceu a carne, porque o açougue compra a carne de um matadouro, de um frigorífico. E esse frigorífico é fiscalizado, se for, compre de olhos fechados. A pesquisadora ainda esclarece alguns mitos sobre a utilização de papelão na composição de alguns embutidos. Isso está no imaginário popular há muitos e muitos anos. Não só o papelão, como outras coisas que criam e imaginam que seja adicionada. Jamais. Ninguém adicionaria papelão. Os equipamentos que fazem os produtos que precisam ser finamente moídos, do tipo salsicha e mortadela, eles contam com equipamentos chamados emulsificadores, que têm facas que trituram essa carne rapidamente, que seriam completamente destruídas se você utilizasse papelão. Fora o custo, papelão acho que é até caro, né? Também. De qualquer forma, é bom o consumidor ficar atento aos estabelecimentos que comercializam carne. A higiene do estabelecimento é importantíssima. A temperatura onde mantém a carne é importantíssima. Então é bom deixar claro, por que a carne deteriorou? Me perguntaram até no Facebook, por quê? Quem é o maior vilão? O maior vilão, eu vou dizer, é a temperatura. Então é ficar de olho a esses detalhes: higiene do local, temperatura de refrigeração e aparência do produto. Visto isso, é consumir com tranquilidade e parcimônia. Eu compro normalmente, para mim tá de boa, porque eu confio no mercado brasileiro, eu sei que as empresas são idôneas. O vereador Tico Costa protocolou uma emenda ao projeto de lei de autoria dele que tramita na Câmara e quer cassar o alvará de estabelecimentos em que for constatado a receptação de cargas roubadas. Essa matéria foi objeto de discussão na Comissão de Segurança no ano de 2015 e com a presença dos CONSEGs, da Polícia Rodoviária Federal, nós entendemos, porque Campinas acabou se tornando o Triângulo das Bermudas com relação ao roubo de cargas. E a gente precisava fazer alguma coisa aqui a nível de município, porque o Código Penal é muito brando com relação às pessoas que se envolvem no crime de receptação. E o crime de receptação se a gente for comparar, é um crime pior ainda do que a pessoa que vai lá e rouba a carga. A ementa, na verdade, a gente está mudando uma palavrinha da ementa para que ele possa ser objeto de uma audiência pública. É uma pequena mudança, mas o intuito do projeto é justamente esse, da gente punir com a cassação do alvará as pessoas que forem condenadas pelo crime de receptação de cargas. A emenda ao projeto ainda não tem data para ir à votação.
E na última semana, a Câmara aprovou um voto de aplauso para a Associação dos Policiais Militares e eles vieram pessoalmente receber o documento ontem. Na 11ª reunião ordinária, foi lido e aprovado o requerimento de aplauso de autoria do vereador Tenente Santini para a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está comemorando 60 anos de existência. E demonstra que essa Casa Legislativa está a favor do trabalho, da luta que eles fazem há muito tempo. Então é importante mostrar para todos os associados que todo o Legislativo de Campinas, os vereadores votaram por unanimidade, um aplauso que nada mais é que um reconhecimento pelo trabalho que eles vêm fazendo em luta em prol dos policiais militares. O presidente da associação veio até o Legislativo e foi recebido pelo presidente da Câmara e o vereador Tenente Santini. A homenagem foi entregue. Uma grande honra, né, para a Associação de Cabos e Soldados, porque nós temos a Regional número 3 aqui na cidade de Campinas, há mais de 40 anos já, aqui na cidade. E com esse requerimento do Tenente Santini, né, em essa homenagem, nós ficamos bastante orgulhosos e os 70 mil cabos e soldados associados ficam também orgulhosos porque, né, a principal cidade, né, do interior do estado de São Paulo. O presidente explicou a importância do trabalho da associação para os PMs. Nós damos assistência jurídica totalmente gratuita ao policial, assistência social, assistência ao lazer, né? E sem falar das reivindicações. Presidida pelo vereador Zé Carlos, a Comissão Permanente de Política Urbana deu parecer a 7 projetos, 6 foram aprovados. O primeiro item aprovado é uma emenda de autoria do vereador Antônio Flores ao projeto de lei complementar 214 de 2008, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no transporte público municipal. O parecer favorável foi concedido pelo vereador Marcelo Silva, membro da comissão e relator. Atende às necessidades e interesses da sociedade civil campineira, primordialmente quanto a minimizar casos de violência, etc., no transporte. Então, por isso, meu parecer é favorável. Os demais membros da comissão, o vereador Tico Costa, Luiz Carlos Rossini, Gilberto Vermelho e o presidente Zé Carlos, seguiram o voto favorável. O segundo projeto com parecer favorável do vereador membro Tico Costa é de autoria do vereador Carmo Luiz e obriga a instalação de dispositivos para uso racional de água potável em futuros imóveis da cidade. A proposta com emenda teve um pedido de vistas pelo vereador Luiz Carlos Rossini. Talvez seja necessário uma vista pelo seguinte, né? Quando a gente fala de uso racional de água potável, é o uso da água tratada, aquela abastecida pela Sanasa. Ele faz referência que o Executivo deverá relacionar quais são esses equipamentos que vão auxiliar o uso racional da água. A terceira proposta é uma emenda de autoria do ex-vereador Cid Ferreira, que aumenta o zoneamento para estabelecer instituições de idosos na cidade. Ele está propondo que se permita em outros zoneamentos essa casa de idosos, é isso daí que ele está pedindo. O quarto projeto estabelece que os elevadores em shoppings tenham placas que informem o direito ao acesso prioritário de idosos e deficientes. Esta proposta recebeu parecer favorável. Foi aprovado também o substitutivo total ao projeto de lei do vereador professor Alberto, que pede que os carnês de IPTU contenham texto explicativo sobre os direitos à isenção. Um projeto de lei do prefeito municipal que desincorpora de bens públicos e passa para bens dominicais uma área também foi aprovado. Na verdade, isso é uma prática convencional da prefeitura. Aqueles loteamentos que são criadas aquelas faixas de pedestres, com o passar do tempo, às vezes essas faixas de pedestre deixam de ter essa função e há sempre a possibilidade, quando desincorporada da classe de bens públicos, levada para a classe de bens dominicais, poderem ser alienados por licitação, com preferência, obviamente, dos lindeiros, né? O último projeto com parecer favorável de autoria do vereador Pedro Tourinho obriga a fixação de placas na rede municipal de ensino do telefone do Conselho de Alimentação Escolar. E veja a seguir, Comissão de Saúde cobra a Prefeitura após visita surpresa à UPA. Vereador não conseguiu ter acesso ao livro de presença dos funcionários. A gente volta já.
A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano vai ficar ainda maior. Os alunos das escolas particulares também podem participar da OBMEP, que vai unir todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática no Brasil. Diretores e professores, inscrevam suas escolas até 31 de março. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. É ideal que não se compre uma mochila muito grande, porque quanto maior a mochila, mais tendência de colocar mais coisas. Então uma mochila que não seja muito grande e leve é o ideal. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Olha, muitas vezes a gente tem dúvidas de como o dinheiro público é gasto e quem fiscaliza. E hoje saiu no Diário Oficial um decreto do prefeito que regulamenta os pedidos de viagens feitos pelas secretarias. Vamos conhecer as regras. A secretaria fica responsável pela inserção do pedido de compra de passagem aérea e hospedagem com um mínimo de 48 horas de antecedência e assinado pelo secretário responsável pela pasta. Pelo decreto, a Secretaria de Administração solicita à agência de viagens o orçamento, com informação do valor bruto mais 10% e o saldo disponível para a secretaria. Caso o valor total não corresponda ao saldo da secretaria solicitante, a pasta deve procurar outro departamento que possa disponibilizar o restante do valor. O comitê gestor, se decidir deferir o pedido, deve atualizar novamente os valores junto à agência de viagens. E se o custo estiver dentro dos 10% de limite, deve ser autorizada a emissão de passagens. Se o valor ultrapassar os 10%, o pedido volta à secretaria solicitante. Cancelamentos ou reagendamentos devem ser comunicados à Secretaria de Administração. No final da viagem, a secretaria deve prestar contas ao departamento administrativo, que deve checar as informações. De volta aqui à Câmara, nesta segunda-feira, a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu e o tema central foi uma visita surpresa a uma unidade de pronto atendimento. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde se reuniu na tarde desta segunda-feira. Estiveram presentes o presidente, o vereador Paulo Galtério, os vereadores Jorge e Ailton da Farmácia e também Rodrigo da Farmadic. Um dos principais pontos debatidos na comissão foi uma visita do vereador Paulo Galtério à UPA São José. Eu fiz uma visita à UPA nesse final de semana e a primeira coisa que eu constatei foi que as luzes estavam todas apagadas e que o vigilante, trabalhando há 8 meses, não sabia onde acendia as luzes. Então, isso depois ele tentou justificar que elas estavam queimadas, mas não mostrou o lugar que acendia. E aí eu tive a liberdade de procurar a coordenadora da UPA, né, quem estava responsável naquele momento. Aí uma das enfermeiras me identifiquei e ela falou que ali todo mundo mandava que não tinha coordenador. E eu pedi que fizesse uma visita interna e ela não permitiu que fizesse a visita interna. Eu, para não criar tumulto, eu simplesmente entendi que não era momento e que eu ia passar isso para a comissão. Né? Aí, num segundo momento, eu fiz uma vistoria e percebi que, com relação aos atendimentos, estavam demorando de 40 minutos a 1 hora, o que penso eu que era aceitável, né? Pelo número de pessoas, um atendimento de 40 minutos a 1 hora era algo dentro do possível. Com relação, pedi que fosse me exibido o livro de presença e foi recusado.
Segundo o vereador, um parlamentar pode fazer este tipo de fiscalização. Tem obrigação legal de abrir porque eu sou um fiscal do município. Né? É que normalmente, em tais situações, a gente não quer criar tumulto, mas a gente já vai deixar informado o secretário para que informe os coordenadores para a qualquer instante liberar a visita dos vereadores. É muito importante isso. É que em determinadas situações, o próprio funcionário da UPA ele não imagina que o vereador pode fazer a fiscalização. Ele não entende o trabalho do vereador. O vereador é um fiscal da população e o vereador é um fiscal dos atos do executivo e dos trabalhadores do executivo. Então ele fica meio assustado quando o vereador fala, olha, eu vim ver o livro de presença aqui dos funcionários e vim ver se as pessoas que estão presentes, que consta aqui, realmente estão presentes. E a pessoa se assusta. Talvez ela nunca tenha visto esse tipo de trabalho de vereador. São umas circunstâncias que talvez nem o governo saiba. O governo, o prefeito não saiba do que está acontecendo. Mas nós, vereador, temos a obrigação de fiscalizar. Né? O governo de Campinas, segundo a nossa lei municipal, ele é exercido pelos vereadores e pelo executivo, pelo legislativo e o executivo. Então nós também governamos a cidade de Campinas. E a forma que nós entendemos de auxiliar o prefeito e levar esses problemas é essas visitas externas, que vai ser uma constante a partir de agora. A comissão também deve realizar uma diligência até Brasília para solicitar respostas sobre o acelerador linear, um aparelho de diagnóstico aguardado pelo Hospital Mário Gatti. É essencial esse equipamento e nós vamos para Brasília para buscar pelo menos um, porque nós tivemos informação que estão disponibilizados 100 equipamentos para o país. Então nós queremos trazer um desses equipamentos, nós vamos formar essa comitiva com deputados da região, com os vereadores daqui e vamos, se Deus quiser, num tempo breve, mais possível, esse equipamento chega aqui em Campinas. Em resposta, a Secretaria de Saúde informa que todas as unidades possuem gestores responsáveis. Além do coordenador, há um cogestor e também um responsável técnico preparados para responder às demandas do dia a dia de trabalho. Com relação à presença das equipes, a unidade deve disponibilizar as escalas dos profissionais em local visível. Baixas chances de chuvas nas próximas 48 horas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A mínima é de 17 graus na madrugada e a máxima amanhã chega aos 31 graus, quarta-feira quente. De hoje até domingo tem vários eventos esportivos aqui na cidade. As equipes também entram em campo e nas quadras. Vamos conferir. Hoje, daqui a pouco, às 7h45 da noite, tem a estreia da Liga Paulista de Futsal, entre Pulo do Gato e Dracena. A entrada é franca no ginásio Roger Ferreira. Amanhã, às 8 horas da noite, tem a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Guarani versus Veloclube no Brinco de Ouro. O Bugre é o 8º colocado com 16 pontos. Está a 4 do G4. E o adversário está na zona de rebaixamento. É apenas o 18º colocado com 10 pontos. No sábado tem a segunda partida das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei Brasil Quirim versus Montes Claros. Os campineiros venceram o primeiro duelo e bastam mais 2 vitórias no ginásio do Taquaral para a equipe se classificar para a semifinal. Os ingressos para a partida começam a serem vendidos na quinta-feira, meio-dia, no ginásio do Taquaral. No domingo, às 8h30 da manhã, tem a segunda Corrida Hospitalhaços, no Parque Ecológico. Caminhada e corrida de 5 quilômetros em um percurso que mistura terra e asfalto. A inscrição custa R$ 55 e R$ 75 e pode ser realizada pelo site corpuseventos.com.br. Às 4 horas da tarde, tem Santos e Ponte Preta em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Santos lidera com 6 pontos e a Ponte é a 3ª colocada com 4. E às 6h30 da tarde, tem São Bento e Ponte Preta em Sorocaba pelo Campeonato Paulista. A Macaca precisa da vitória para se manter na briga pelas 2 primeiras posições do Grupo D e se classificar para as quartas de final. Tem futsal, futebol, vôlei, caminhada. Marque aí na sua agenda e prestigie o esporte campineiro.
Tá aí, por falar em Ponte Preta, uma última notícia. Ponte Preta e o Santo André empataram hoje lá no ABC Paulista. O Santo André abriu, em seguida a Ponte empatou. Depois, no segundo tempo, jogo complicado. Jefferson marcou contra e deixou o Santo André à frente do placar. Depois, mais uma vez, a Ponte empatou. Depois, sempre ele, o William Potker, deixou a Macaca em vantagem de novo. Mas, no fim, empate. A Ponte Preta agora depende de Mirassol e Santos para ficar no G2. Amanhã, mais informações dessa partida e também do Gilson Kleina, que se reuniu hoje com a Ponte e já deixou o time do Goiás, então é possível que ele venha mesmo para Macaca. A gente termina essa edição por aqui. Até amanhã, ao vivo, 12:30. Tchau!